Ok, pessoal, voltamos aqui com o segundo vídeo sobre o modelo da petição inicial, onde a gente vai trabalhar o desenvolvimento. No primeiro vídeo a gente trabalhou uma metodologia de como a gente vai explicar essa petição inicial aqui pela internet, bem como a gente trabalhou já o preâmbulo. Agora nós vamos trabalhar o desenvolvimento, e aí possivelmente a gente encerra no terceiro vídeo, onde a gente traz o capítulo de pedidos e requerimentos, bem como o fechamento, que é bem simples. Então, a gente vai agora para o arquivo, mais uma vez, aquele arquivo nosso sobre a petição. Aqui está o arquivo. Aí, agora sim, né? Agora sim vem aqui o arquivo. Então, lembrando que tudo que está à nossa direita e de forma colorida é só a mesma metodologia para a gente explicar para vocês, né? Recapitulando aqui, a gente trouxe a petição inicial desenvolvida em 4 partes: preâmbulo, desenvolvimento, conclusão e fechamento. Então, a gente colocou aqui no canto direito as informações que a gente vai trabalhar em cada capítulo. Começando aqui pelos vermelhos, preâmbulo, a gente já encerrou no vídeo anterior, e as partes do preâmbulo aqui de amarelo. Então, nós vamos fazer aí por analogia, mesma coisa com o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento aqui seria a causa de pedir aí da sua petição inicial, e a gente tem, com certeza, fatos e fundamentos. Então, eu coloquei aqui item 1, fatos, ele já até aparece aqui na sua tela, e item 2, fundamentos. Né? Se for um fato apenas, vai me trazer apenas uma sequência de fundamento, eu poderia até colocar assim, ó, né, dos fatos e fundamentos, um capítulo só. Aí vai muito de técnica de redação, vai muito de opção de quem está escrevendo a petição. Coloquei dos fatos e fundamentos, né? Na verdade, fatos em um capítulo e fundamentos em outro, justamente porque fica mais fácil da gente trazer a metodologia, mas, enfim, você escolhe como você vai fazer. Depois nós temos aqui uma interrogação. Teremos tutela provisória? Não sei. Se tiver, a gente tem que criar um capítulo para ela. A gente tem que trazer a causa de pedir, para que lá nos pedidos a gente faça ali o requerimento de tutela provisória. Vai ter requerimento de intervenção de terceiros? Não sei. Se tiver, aqui no desenvolvimento nós vamos criar um capítulo para isso, para que depois a gente conclua lá nos requerimentos com requerimento de denunciação da lide ou então desconsideração da personalidade jurídica. E, por fim, gratuidade de justiça. O caso lá na OAB, ele te trouxe algo que te leve a crer, te trouxe fatos que te leve a crer que esse autor faz jus, teria o direito à justiça gratuita? Se a resposta for sim, você cria um capítulo da justiça gratuita para que você faça esse requerimento. Se o caso não te trouxe nada que envolva aí algo com dificuldade econômica e com insuficiência financeira, ou então uma ação de alimentos que, em tese, você já poderia pedir justiça gratuita, então você não vai ter esse capítulo, você não vai inventar. Então, aqui nós temos as possibilidades que nós vamos trabalhar, né? Aqui nós temos as possibilidades e vamos um por um, então, aqui com calma. Eu tenho o capítulo 1, dos fatos. Então, esse capítulo 1 dos fatos, a ideia é que você traga para mim a premissa menor. A gente tem nessa playlist também o vídeo de redação jurídica, e nesse vídeo você vai ver ali como que a gente constrói o silogismo. Premissa menor mais premissa maior é igual a conclusão. Então a gente começa com a premissa menor, que são os fatos, que é aquilo que é variável, para depois trazer a premissa maior, que são as consequências jurídicas amparadas na legislação, que seriam os fundamentos, tá certo? Então o que eu tenho aqui é a construção das minhas premissas menores. Vou trazer aqui os meus fatos. Então aqui você vai, por meio de uma redação, trazer os fatos. E aí, com certeza, nessa redação, você vai ter que trazer uma relação que ligue o autor e o réu. E por essa redação que ligue autor e réu dentro dessa relação jurídica, você vai demonstrar de forma muito clara a legitimidade das partes. Ou seja, aquela legitimidade ordinária, onde o autor está buscando direito próprio contra aquele réu da relação jurídica de direito material, antes do processo, antes da lide ser aí instaurada em termos de ação, ok? E aí, então, você constrói para mim essa evolução. O que aconteceu nessa relação jurídica? Aqui você pode estar trabalhando a ideia de um contrato,
por exemplo, um contrato de locação, você narra, então, quando iniciou esse contrato de locação. Você narra que esse contrato de locação ele era residencial ou não, ele era comercial, e assim por diante. E aí você vai chegar num momento em que esse contrato, ou melhor dizendo, a relação entre as partes teve algum litígio. Por exemplo, o autor da ação é o locador e o réu é o locatário, e aí você vai narrar que em determinado momento esse locatário não está cumprindo com as obrigações da locação, logo está nascendo ali um conflito esse que então gerou o interesse de agir, e aí você traz os fatos para nós aqui, narrando essa relação jurídica entre as partes. Poderia ser, por exemplo, um acidente, então no dia tal, o autor estava trafegando na rua tal, quando foi abarroado pelo réu que vinha em alta velocidade, e aí então você narra a evolução dos fatos para mim, para que eu possa entender a situação em que está envolvido autor e réu. E essa relação é a relação jurídica. Se você for, então, no artigo 319, inciso 3, você vai ver ali que a petição inicial tem que trazer os fatos e fundamentos jurídicos. Então, a gente chama o capítulo de fatos, porém, aqui nesse capítulo de fatos, eu vou dizer para vocês que esses fatos são os fatos, obviamente, jurídicos. Fatos jurídicos são aqueles que trazem consequências jurídicas, né? Então, você vai trazer para mim as consequências jurídicas embaixo, aqui nos fundamentos jurídicos. Por enquanto, você está trazendo os fatos. Ou seja, traz os fatos, narra para mim que desse fato gerou um conflito, e desse conflito, então, agora você ajuizou a lide, e é isso que nós estamos esperando de você. Se tiver uma sequência de fatos, ou mais de um fato aqui, no sentido de que teve o acidente, então teve o dano material. E desse acidente também houve ali a possibilidade de um dano moral, porque por conta desse acidente, por exemplo, o autor da ação perdeu o dia, a hora do seu próprio casamento e não pôde chegar ao seu casamento. Sem piadinha. Nesse momento, eu digo então que esse autor pode o quê? Ajuizar não só essa ação buscando o seu direito material relacionado a danos materiais, o seu carro foi avariado, mas ele também poderia narrar uma situação de fato que ele estava indo para o casamento, e aí ele perdeu o casamento, o próprio casamento, e a noiva, e etc, etc. Ou seja, faça uma evolução desses fatos, onde você vai demonstrar que ele está abalado psicologicamente, portanto, mereceria ali os danos morais. Então, se você tiver aqui mais de uma possibilidade, você pode criar, e tem aqui, por exemplo, a gente está no capítulo 1 do desenvolvimento 1.1 dos danos materiais. Você pode criar aqui dos danos materiais. Aí você narra para mim que o carro teve o seu prejuízo. E desse mesmo acidente, você pode criar aqui para mim dos danos morais. E aí, então, desses dos danos morais, você vai narrar para mim a situação aqui, igual eu disse para vocês, uma situação hipotética, um casamento próprio, olha só, ele perdeu, né? Ele perdeu o próprio casamento, e aí, então, você narra essa evolução para nós aqui. Então, é nesse momento em que você vai narrar, então, a relação jurídica e a evolução dessa relação jurídica até chegar aonde? A evolução até chegar na lide. Então, eu vou dar uma destacada aqui na lide para nós, colocar ela aqui em letras maiúsculas. Então, você traz para mim a evolução até concluir com a lide, ou seja, são os fatos ainda. E aí, então, nasce para você, diante desses fatos jurídicos, são aqueles que trazem consequências jurídicas, então nasce para você as consequências jurídicas daqueles fatos. Então, seria dos fundamentos jurídicos. Os fundamentos jurídicos são as consequências jurídicas, o que não se confunde com os fundamentos legais, aqueles artigos que você vai utilizar. Mas, quando você ler aqueles artigos, muito provavelmente você vai encontrar ali a narrativa em abstrato de uma consequência jurídica quando ocorrer determinados fatos. Coincidência, né? Ou seja, aqueles fatos que você narrou acima, caso ocorram no mundo real,
você já tem uma previsão geral e abstrata na lei, na norma, lei, que traz a consequência jurídica. Consequência jurídica é o conteúdo do dispositivo legal, é o conteúdo do ordenamento jurídico, porém, o dispositivo legal é a fundamentação legal. Uma coisa não se confunde com a outra, apesar de muito parecidos, sem dúvida nenhuma, intrinsecamente relacionados, podemos dizer assim, né? Então, você tem aqui para mim fundamentos jurídicos, são as consequências jurídicas da lide. Essas consequências jurídicas, obviamente, traz para mim como consequências jurídicas negativas, né? E depois você traz aqui, na sua redação, os fundamentos legais, quais seriam esses artigos da lei do ordenamento jurídico, cujos quais você está amparando o seu pedido, inclusive. Você diz, aquele que causar prejuízo ao trem, né, a alguém, comete um ato ilícito? Sim ou não? Sim, segundo o artigo 186 do Código Civil. Ah, é? E aquele que comete um ato ilícito tem o dever de reparar? Sim, olha a consequência jurídica. Dever de reparar. Sim, isso é consequência jurídica. Mas está também disposto no artigo 927. Então, responsabilidade civil subjetiva geral, 186 mais 927, já pode gravar na sua cabeça. Você vai usar esses artigos. Paulo, mas tem também aqui na Constituição um artigo 5º que traz muita coisa lá. Pode correr lá que você vai encontrar aqui a ideia de reparação de dano moral lá no artigo 5º da Constituição. Utiliza. Deu tempo de utilizar na prova da OAB? Deu tempo de achar essa fundamentação? Obviamente, utilize. Comece pela Constituição. Então, depois você vem aqui, igual eu disse, né? Código Civil, artigo 186, mais o artigo 927, me traz a conclusão de responsabilidade civil. Paulo, e aqui? Quando eu falo legislação processual, estou falando de responsabilidade civil? Estou. Rito comum? Paulo, é rito comum. Então, traz aqui para mim a ideia que você vai no artigo 318 e seguintes do CPC, que traz ali para mim o rito comum. Nem precisa citar, na verdade, esse 318 aqui na petição inicial, mas é só para você entender a lógica da construção da sua petição. Isso aqui, a legislação infraconstitucional processual, ela é muito interessante quando eu estou trazendo ritos especiais. Então, por exemplo, artigo 700, lá da monitória, eu posso pensar a lei, né? Lei 8245, que é a lei de locação. Então, se a relação for de locação, com certeza eu tenho as ações específicas ali, os ritos especiais ali previstos. Então, eu vou trazer, sim, nesse momento. É mais para ritos processuais especiais. Mas, enfim, quiser colocar, o 318 também é pertinente. E aí, então, eu te pergunto, existe súmulas? Se existirem súmulas, principalmente de STJ, traga para mim. Por que você diz principalmente de STJ, sendo que eu achava que o STF era mais importante? Não vou dizer mais ou menos importante. Eu vou dizer que, para a gente trabalhar em segunda etapa de OAB, eles vão trabalhar para a gente muito mais o STJ, que é a legislação infraconstitucional, do que a própria legislação constitucional, que seria, então, um ataque de um recurso extraordinário para o STF. Por questões óbvias, porque aqui no civil a gente trabalharia com matérias infraconstitucionais. Agora, se eu estivesse trabalhando na segunda etapa da OAB Direito Constitucional, muito provavelmente, então, eu poderia trazer para vocês que aqui o STF ficaria em mais evidência para nós. Mas, enfim, óbvio que se tiver súmula daquele assunto no STF, óbvio, traga para mim essa súmula aqui, se for o caso, tá ok? Então, essa fundamentação, os fundamentos, né, a fundamentação da sua peça é uma somatória, tá? Uma somatória dos fundamentos jurídicos, são as consequências jurídicas dos atos jurídicos acima narrados, porém, quando você trouxer essas consequências jurídicas para mim, com certeza você vai encontrá-las expressamente no ordenamento jurídico, e aí, então, seria como se fosse uma junção dos dois nesse momento, tá ok? Então, quando a OAB vem trazendo a correção para nós, muito provavelmente a consequência jurídica, a lógica da responsabilidade civil, por exemplo, aqui,
valeria para você 0,4 numa peça valendo 5. Ah, se eu citar aqui o artigo 186, eles vão me dar mais 0,10. Ok, ótimo, então já tenho meio. E se eu citar o artigo 927, eu já tenho mais 0,10. Então, toda a construção valeria aqui para mim 0,6 na peça da OAB. Então, para mim, fica muito claro, inclusive na correção da OAB, que o que mais vale é o que está na doutrina e no próprio CPC, os fundamentos jurídicos. No CPC, artigo 319, inciso 3, não fala dos fatos e dos fundamentos legais. Dos fatos e dos fundamentos jurídicos, que são as consequências jurídicas. Então, entendido isso, a gente passa para frente, e aí então eu te pergunto, se não tivesse mais nada de tutela provisória, intervenção de terceiros e justiça gratuita, eu já poderia encerrar esse desenvolvimento e poderia então concluir, trazer para mim aqui os pedidos e requerimentos. Entretanto, nós vamos então aqui agora adentrar nas variáveis. Eu posso ter então um capítulo de tutela provisória? Perguntinha aqui do lado direito da tela. Na sua petição você não vai escrever isso, né? Capítulo tutela provisória, interrogação? Não. Então é uma pergunta aqui didática. Se tiver, ou ela é uma tutela de urgência do artigo 300, seja ela cautelar ou satisfativa, ou ela é uma tutela embasada pela evidência do artigo 311. Então, você tem que adequar ali o seu caso concreto. E aí, então, Paulo, a minha é aqui do artigo 300, tutela de urgência, sem dúvida nenhuma. Então, ok, vamos lá, a gente tem uma redação mais ou menos pronta para você, né? Conforme se verifica da leitura do artigo 300, a lei processual traz os requisitos para a concessão de uma tutela de urgência, sendo necessário demonstrar a probabilidade do direito alegado, bem como, ou seja, uma somatória, bem como a possível ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, aqui, em outras palavras, eu copiei o artigo 300. Fica aqui uma mensagem para vocês. Você não precisa copiar literalmente o artigo. Traga a mensagem dele com as suas próprias palavras, que fica muito mais legal a leitura, inclusive. Diante os fatos e fundamentos acima aonde? Ali, os fatos e fundamentos que a gente acabou de narrar. Então, diante esses fatos já narrados, diante esses fundamentos já narrados acima, e aí agora os fundamentos, inclusive, do artigo 300, se percebe que o autor tem o direito alegado, estando, portanto, comprovada a probabilidade. Então, se eu ler fatos e fundamentos do meu desenvolvimento, se eu ler a causa de pedido da minha ação, eu já penso, esse cara, esse autor tem ali muito provavelmente o direito que ele alega. Ok, já comprovei o primeiro requisito do artigo 300 para minha tutela provisória. Do outro lado, ou por outro lado, lado outro, né, também fica evidenciado pelos fatos e fundamentos acima a probabilidade do autor vir a sofrer um grave dano caso essa medida de urgência não seja deferida por Vossa Excelência. Qual seja? E aí aqui então você narra para mim qual é a medida que você quer. Você quer que torne inalienável o patrimônio do réu, pois você está imaginando e provando, né, trazendo probabilidades de que ele realmente está dilapidando o patrimônio, e aí no futuro, numa fase de cumprimento de sentença, você, autor vitorioso, não teria patrimônio a penhorar? Então você narra aqui para mim e traz aqui que é uma tutela cautelar. Paulo, não é isso. O meu caso é de alimentos, por exemplo. Se eu não satisfazer o autor agora, não determinar que o réu, desde logo e ao longo da ação, pague ao autor alimentos a títulos provisórios que sejam, corre uma séria probabilidade de haver um grave dano. Aquele que não come, aquele que não tem escola, aquele que não tem vestuário, enfim, vai sofrer um dano, sem dúvida nenhuma. Tirar o nome do SPC, cadastros negativos de crédito, se o nome dele ficar por mais tempo lá, Excelência, durante essa ação que vai durar o quê? 1 ano, 2 anos aqui neste juízo, o nome dele vai permanecer lá. E é muito provável que ele tenha o direito de retirar o nome de lá, pois conforme o documento em anexo, junta-se aqui um comprovante de pagamento da suposta dívida, aquela dívida que o réu justificaria, então, colocar o nome dele no SPC, mas já está pago, segundo o documento em anexo.
Isso tudo vai te trazendo, então, a ideia de você construir aquilo que você quer que tenha em sede de tutela provisória, seja cautelar ou seja satisfativa. Aqui você vai narrar, então, para mim, especificamente no caso concreto que a OAB te deu, o caso simulado te deu, ou na sua vida prática de advocacia, caso seja pertinente aqui, ok? Ó, a minha não é uma tutela provisória de urgência. A minha é uma tutela de evidência. Ok, então você vai ter que enquadrar em algum dos incisos do artigo 311. E detalhe, não são todos, porque dois incisos do 311 não podem ser deferidos em sede de liminar. Então a gente pode até ir lá no 311 agora para tirar essa dúvida, para a gente verificar quais seriam aqueles incisos que eu poderia colocar na minha petição inicial. Olha só, inciso 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa. Não pode ser o inciso 1, pois eu tenho que verificar o réu abusando do direito de defesa para deferir a tutela de evidência. Inciso 4. A petição inicial for instruída com uma prova documental tão boa dos fatos constitutivos do direito do autor e o réu, em sua contestação, não traga ali argumentos e documentos que desconfigurariam ou desconstituiriam essa probabilidade que eu já verifiquei na petição inicial com os seus documentos. Olha, eu preciso, então, esperar o réu falar. Então, obviamente, eu não posso colocar nem o inciso 1, nem o inciso 4 aqui na minha petição inicial. Sobrou, então, inciso 2, tá? Sobrou aqui inciso 2, e o inciso 3 do artigo 311, para eu colocar em sede de liminar na minha petição inicial, ok? Então, depois vocês deem uma lida aqui nesses dois incisos, são eles os únicos que você poderia colocar aqui na tutela de evidência. Então, a gente tem aqui, de acordo com 311, independentemente da ocorrência de dano, tampouco da urgência, aqui é pela evidência apenas, é provável. No código ainda me traz 4 situações, ou nesse caso 2 situações que realmente é provável que o autor vai vencer esta ação, né? E aí então o juiz pode o quê? Deferir a tutela satisfativa amparada no requisito evidência, cujos quais o referido artigo traz os seus incisos. Inciso 2, a gente colocou aqui embaixo. Então, acima, ficou comprovada uma relação de depósito, contrato de depósito. Então, lá naqueles fatos, eu já narrei que existiu um contrato de depósito. Eu já narrei que o depositário está em mora em me devolver o objeto do depósito e a obrigação dele me devolver e ele não quer me devolver. Então, aqui agora ficou fácil para mim. Eu digo, acima ficou comprovada a relação de depósito. Acima aonde? Lá nos fatos, capítulo 1 do desenvolvimento, eu já narrei essa relação contratual. Preciso narrar de novo essa relação contratual aqui? Não, até porque eu preciso agilizar minha redação lá na OAB e eu não tenho também espaço para ficar repetindo muita coisa, né? Então eu tenho aqui, ficou comprovado acima a relação de depósito, tendo o réu a obrigação de entregar o objeto custodiado em razão do contrato. Já está mencionado lá em cima. E dispõe o 311, inciso 2, que nesse caso é possível a concessão da tutela de evidência. Obviamente, você vai ter que juntar esse contrato. Então, se você não disse e esqueceu de juntar ele lá nos fatos, quando narrou o contrato, se atente a isso. Tem que juntar, e aí quando você narrar esse contrato pela primeira vez, você coloca, conforme o documento em anexo. Autor e réu fazem parte de uma relação contratual de depósito, onde o autor é depositante e o réu é depositário, vírgula, conforme contrato em anexo, vírgula, continua a sua redação. Porque esse é um documento muito interessante para você juntar aqui para nós, tá ok? Inclusive, para justificar a tutela de evidência, necessário que junte o documento. Senão você não vai ter essa tutela de evidência. Então, aqui eu tenho 2 redações para tutela de urgência, para tutela de evidência, e aí você vai ter que verificar o seu caso concreto, em qual vai se amoldar. Paulo, superada essa fase, a gente pergunta, tem intervenção de terceiros? Se tiver, a gente precisa pensar em como construir. Cria um capítulo aqui, já até me perdi. Fatos 1, Fundamentos, capítulo 2, Tutela Provisória, capítulo 3. Então, aqui seria capítulo 4. Paulo, não tem tutela provisória no meu caso. Então, aqui seria capítulo 3. Percebe a dinâmica?
você vai ver o seu caso. Então não tem como eu te dizer aqui qual seria exatamente o número desse seu capítulo dentro da petição inicial. Beleza, denunciação da lide. Conforme acima, lá nos fatos, galera, né, conforme acima já demonstrado, o autor, aí narra aqui para mim, narra a situação de fato que envolve esse terceiro, sendo necessariamente, por favor, uma das hipóteses do artigo 125, lá do Código de Processo Civil. Uma pequena releitura desse artigo 125, ele é interessante. A gente tem aqui, é admissível a denunciação da lide quando, né, e a quem? Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, autor da ação, portanto, e autor da denunciação, a fim de que possa exercer os direitos de evicção, eventuais direitos de evicção, contra o denunciado que é réu ali na minha denunciação da lide, né? Ou então, no inciso 2, aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato, ou seja, nesse inciso 2, abre um leque maior do que, obviamente, o inciso 1, que trata da possibilidade do Instituto da Evicção ser manejado aí, essa ação regressiva, dentro do mesmo processo. Então, eu tenho duas ações. Uma ação do autor contra o réu na ação principal e uma ação do autor, que agora é o denunciante, contra o réu da denunciação, que é o denunciado. Duas ações em um processo. Olha só, então, vamos voltar para a nossa petição. Eu tenho aqui. Conforme acima já demonstrado, o autor, aí você narra essa situação, ou do inciso 1 ou do inciso 2, o terceiro já está qualificado lá no nosso respectivo preâmbulo, conforme a gente já viu no vídeo anterior, e aí narra aqui o direito sobre a coisa que você está desenvolvendo naquele caso concreto. Então, aqui é o caso concreto que vai te trazer o preenchimento desse parágrafo, ok? Contudo, na eventualidade do pedido do autor ser julgado improcedente frente ao réu da ação principal, terá, então, o autor direito de regresso contra esse terceiro. Relação jurídica aqui do caso próprio, inciso 1 ou inciso 2 de novo. Os casinhos, os detalhes vão estar ali dispostos para você na peça simulada. Então, você vai enquadrar aqui a possibilidade, então, dele buscar esse direito. Assim, aí você coloca de acordo com 125.1 ou de acordo com 125.2, dependendo do seu caso, acumulado com 126, o 126 diz que eu posso fazer isso aqui na petição inicial. Tem o autor o direito de denunciar a lide o terceiro já dessa relação jurídica que a gente está narrando. Então, aqui eu construí a causa de pedir, eu construí a possibilidade de efetivar a denunciação da lide, e eu já narrei a minha relação em relação ao meu réu denunciador aqui dessa ação de regresso, tá ok? Depois, o que o réu vai fazer após a denunciação é outra história, é momento para outro vídeo, porque ele pode aderir à petição inicial, se juntar ali no polo ativo e ajudar o autor a vencer a ação principal, pois se vencer a ação principal, o polo ativo, o autor, ele, réu da denunciação, não terá nada a responder. Ou então ele pode simplesmente ficar inerte, ou então ele pode, inclusive, contestar a própria denunciação da lide, por que não? É uma ação regressiva contra ele. Ele, então, já como réu dessa denunciação, pode contestar. Melhores explicações em vídeos futuros, ok? Beleza, Paulo, esquece, não é caso de denunciação da lide, não, mas é caso de desconsideração da personalidade jurídica. E eu posso também fazer esse requerimento aqui na petição inicial contra, então, um dos sócios daquela empresa ou contra os sócios daquela empresa. Ok, sem problema nenhum. Então, eu já tenho o terceiro já qualificado no preâmbulo, já qualificado na condição de sócio da empresa ré. Então, quem é ré da minha ação é a empresa. Esse terceiro, esse CPF que eu estou buscando, ainda não é réu. Ele só assim vai ser quando o juiz determinar a desconsideração da PJ, conforme a gente vai requerer. Né? E aí, então, segundo quem? Segundo a lei. Segundo a lei, quando ocorrer alguns fatos, eu posso solicitar a desconsideração da personalidade jurídica. E esses fatos vão estar aí, principalmente aqui no artigo 50 do Código Civil,
ou no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que é aquilo que mais se cobra na OAB. Mas eu tenho outras legislações, como, por exemplo, a legislação ambiental, que também comporta aí a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em analogia ao Código de Defesa do Consumidor, pela teoria menor, ok? Que a teoria maior, então, ficaria por conta aqui do Código Civil, mas também é tema teórico para outros vídeos. Aqui me basta dizer que eu tenho que trazer, então, os motivos. Por que vai, então, ser deferida, por que deve ser deferida aí a desconsideração da personalidade jurídica, e é por aqui que eu trabalho nesse capítulo, nesse parágrafo, inclusive, desse capítulo. Então, eu trago, por conclusão, conforme acima evidenciado, o terceiro, ora denunciado, incorre em tais práticas. Na verdade, não é ora denunciado, né? Então, aqui é o terceiro, né? Incorre em tais práticas. O terceiro em tais práticas. Ok, beleza, não é denunciado. O terceiro aqui da desconsideração incorre em tais práticas. Incorre em tais práticas. Não se trata de denunciação da lide. Foi só um Ctrl+C errado ali que ficou aqui no artigo. Já está arrumado. Então, conforme assim evidenciado, o terceiro incorre em tais práticas. Práticas aqui do artigo 50 ou do 28, se for o caso. Tendo elementos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica naquele caso. E aí, então, para que viabilize eu ir buscar o seu próprio patrimônio, caso necessário. Então, aqui eu tenho, de novo, a ideia, se você voltar naquele vídeo da redação jurídica, a gente constrói em 3 parágrafos. Premissa maior, premissa menor, premissa maior e conclusão aqui que eu posso, então, e vou ter êxito na minha desconsideração da PJ, tá ok? Então, portanto, estando presentes aí os fundamentos, eu quero, de acordo com a legislação processual civil, que seja desconsiderada a personalidade jurídica, e aqui foi o momento que eu utilizei para isso, no desenvolvimento da minha petição inicial, tá certo? Então, eu tenho também aqui a possibilidade de perguntar, o casinho te deu elementos para que você pense numa justiça gratuita? Se o caso não te deu, você não pode pedir a justiça gratuita, pois ela não é regra. Ela é uma exceção. Uma exceção quando você se enquadra na previsão legal. E aí, então, eu digo, a previsão legal é de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do CPC. Então, você vai ter que trazer fatos para mim, para que eu conclua a incidência dessa repercussão jurídica que está ali no artigo 98 do Código de Processo Civil. Portanto, não invente nada. Então, se for o caso, segundo, você começa então aqui com a premissa maior. Comecei agora com a premissa maior. Segundo o artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou até mesmo a pessoa jurídica aqui, ó, o que eu preciso? Com insuficiência de recursos. É isso que o caso tem que ter te demonstrado. Paulo passando por dificuldades financeiras, aí então pronto, dificuldades financeiras e por suficiente recurso, né? Conforme se verifica dos fatos acima, o autor se apresenta com insuficiência de recursos. E aí você diz, porque ele deve na praça, ele está sofrendo outras ações de execução, não sei o que o caso vai te trazer, mas vai ter que ter alguma coisa nesse sentido. E é aqui que aparecem, então, os fatos, premissa menor, para que você peça essa justiça, faça o requerimento dessa justiça gratuita de forma a lograr êxito, ok? Então, eu trago para mim aqui que, diante a possibilidade de ver tolhido o seu direito aí de acesso à justiça, em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, conclusão, né? Requer, então, o autor os benefícios da justiça gratuita, algo que eu vou ter que repetir aqui na minha conclusão. E aí, a conclusão a gente deixa para um próximo vídeo, ok? Então, aqui eu tenho o desenvolvimento da petição inicial, voltando aqui todo ele. Então, petição inicial, desenvolvimento dela, com certeza, item 1 e item 2 teremos, 3, 4 e 5 aqui não sabemos. Então, a gente traz aqui dos fatos, onde você traz aqui para mim os fatos jurídicos, aqueles que geram consequências jurídicas. Então, você vai trazer o desenvolvimento, o desenrolar desses fatos, e vai culminar com a ideia de lide, a ideia de problema, conflito. E, então, você vai trazer para mim aqui os fundamentos jurídicos, que seriam as repercussões desse problema,
e depois você vai amparar essas repercussões de acordo com a nossa legislação, são os fundamentos legais. Se for o caso, tutela provisória, cria aqui um capítulo, se ela for de urgência, chamando de tutela de urgência. Paulo, ela é tutela de urgência cautelar. Beleza, irmão. Coloca aqui, tutela de urgência cautelar. Estava me esquecendo. Já deu nome a ela. Não, Paulo, ela não é tutela de urgência cautelar. Tutela de urgência, o código chama de antecipada. Então, você pode colocar tutela de urgência antecipada, não tem problema nenhum. Mas quer saber? A natureza dela é satisfativa. Então, se você também escrever tutela de urgência antecipada satisfativa, obviamente eu só poderia estar fazendo menção àquela que o código chama de tutela antecipada. Então, tutela de urgência satisfativa, o código a chama de tutela antecipada. Então, nesse caso, a gente pode tratar como sinônimo, ok? Sem problema nenhum. Aliás, tecnicamente, esse termo satisfativo é muito mais correto do que tutela antecipada, né? Que até a cautelar, ela é encarada como antecipada também na linha temporal processual. Depois eu tenho aqui, não, Paulo, não é tutela de urgência, é apenas a tutela de evidência. Ok, irmão, coloca aqui capítulo X, aqui, ó, de repente é o capítulo 4, tutela de evidência, e faz para mim o texto. Paulo, tem também denunciação da lide. Ok, faça a denunciação da lide. Paulo, tem uma desconsideração da personalidade jurídica. Tenho aqui, então, no capítulo de desenvolvimento, ou seja, no miolo da minha petição inicial, após o preâmbulo e antes da conclusão, eu tenho o desenvolvimento e esses capítulos ali dentro para eu trabalhar. Paulo, ainda tem justiça gratuita. Ok, vá lá, coloque aí o seu capítulo, de repente esse capítulo aqui é o capítulo 5 da justiça gratuita. Ufa, agora eu encerrei as minhas possibilidades, então eu vou concluir a minha petição e daqui a pouco, então, a gente volta para que a gente possa concluir com bastante calma no próximo vídeo, que aí a gente consegue, então, um vídeo mais harmônico ali, mais tranquilo de assistir, um vídeo menor para upload e download